Olá pessoal, aqui é a Daiane e esse é mais um CR Podcast, o podcast da Consulta Remédios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem sério e muito importante, que é a doação de sangue. No mês de junho, no dia 14 de junho, a gente comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue e também estamos em campanha pelo Junho Vermelho, né, que é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. E para isso eu chamei a Renata Pavese, que é a chefe de divisão de hemoterapia do EMEPAR, né? Que é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná. Muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre algo tão importante que é a doação de sangue. Exatamente, o prazer é nosso por você estar aqui e compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Então, para contextualizar um pouquinho, galera, eu vou falar sobre alguns dados. Segundo dados do Ministério da Saúde, 14 em cada 1.000 habitantes doam sangue de forma regular nos hemocentros do SUS, ou seja, isso representa 1,4%, sendo que o ideal é 2%. O sangue doado é extremamente importante para pacientes com câncer, com anemia grave e que passam por cirurgia, por exemplo, que é porque sofrem algum tipo de acidente. Uma única bolsinha é capaz que tem aí aproximadamente 450 ml, que não é nada perto do que o nosso organismo tem, pode salvar até 4 vidas. E é por isso, e pelo Dia Mundial, né, do Doador de Sangue, que a gente convidou a Renata aqui para esclarecer algumas dúvidas para vocês, que são dúvidas bem recorrentes do pessoal e que precisam ser esclarecidas, né? Tem muitos mitos sobre a doação de sangue que precisam ser sanadas de uma vez por todas, né? A gente está em 2023, a gente precisa que esses mitos sejam derrubados para que a gente consiga alimentar todos os hemocentros, né, por todo o país, para que ninguém venha a falecer por falta de sangue. E é muito triste, né, Renata? Tantas pessoas precisam e às vezes pode acontecer eventualmente de uma pessoa vir a falecer porque não teve aquela doação de sangue, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, gente, o EMEPAR, ele é responsável aqui no Paraná pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e é responsável também pela distribuição de sangue para aproximadamente 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos no Paraná. Eles são sem fins lucrativos, né? E atendem à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do estado do Paraná por doações de voluntários. Então, né, feita essa contextualização aí para vocês, a gente vai tirar a gente trouxe algumas perguntinhas, né, que são dúvidas super comuns, né, como eu disse, do pessoal, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Então, Renata, minha primeira pergunta para você é: como é o processo de doação de sangue? Ele é igual em todo o país? Sim, é muito simples, tá? Então, o que é mais difícil é a pessoa chegar até o banco de sangue, né? Isso é imprescindível. Então, nós precisamos muito da presença das pessoas, da doação, do voluntariado de cada um, porque, como você mesma disse, as pessoas estão internadas, estão com necessidades, tem pessoas que têm uma patologia que necessitam de transfusões regulares a cada 20, 30 dias por toda a vida, além dos acidentes, cirurgias. Então, é necessário que esse doador compareça nas unidades, o candidato à doação, aquela pessoa que sempre doou, que continue doando, e aquele que nunca doou, que compareça em alguma de nossas unidades. São 23 unidades espalhadas por todo o estado, então ninguém tem desculpa, todo mundo tem que ir. Sempre tem um cantinho lá, uma unidade nossa ali pertinho de vocês para realizar a doação, né? O processo é muito simples. Ele dura em torno de 1 hora e 15 no máximo. Claro que às vezes pode acontecer alguma situação, alguma intercorrência que pode vir atrasar um pouquinho, mas em geral o processo todo, desde a chegada até a saída, leva em torno de 1 hora. Para realizar a doação, então, basta estar em boas condições de saúde, condições gerais de saúde. E lá ele vai ser avaliado criteriosamente no momento da triagem. Mas estando em boas condições de saúde, ir bem alimentado e muito bem hidratado, isso é fundamental porque ajuda no processo de punção, né? A veia, ela fica mais dilatada, o sangue fica mais fluido, então é muito mais fácil, auxilia muito o processo da obtenção do sangue quando ela está bem hidratada. E, principalmente, tem que ir com um documento oficial com foto. Sem o documento de identificação, a pessoa não consegue doar. O processo é bem tranquilo,
faz o cadastro. Do cadastro, a pessoa vai para a triagem clínica, que é o momento em que vai passar por aquela entrevista. São várias perguntas, em torno de 40 perguntas, tá? Que vai fazer toda a análise do histórico de vida da pessoa. Então, se ele tem qual é o hábito de vida, o estilo de vida, se tem algum tipo de vício que interfira, algum comportamento de risco, situações clínicas antecedentes, né? História clínica anterior, na infância, se teve alguma doença grave, se ele tem algum impedimento definitivo ou não, alguns medicamentos que utiliza, vacinas, tratamentos dentários, alergia, exames invasivos, gestação, viagens, enfim, são várias situações que vão ser analisadas ali no momento da triagem clínica. E também ali vão ser avaliados os dados vitais desse doador. Então, vai ser verificado pulso, temperatura, pressão, respiração e principalmente o peso. Para poder doar sangue, tem que ter mais de 51 quilos. Além disso, neste momento da triagem clínica, também é verificado o valor da hemoglobina e o hematócrito. Isso é fundamental para a gente verificar se o doador está com processo de anemia ou não. Se ele estiver com uma hemoglobina inferior ao que é preconizado, mulheres têm que ter hemoglobina acima de 12,5 e homens 13. Se tiver inferior, não pode doar. Não pode. Porque assim, às vezes a pessoa, eu estou com uma hemoglobina de 12, não é uma anemia, né? Mas nós vamos retirar uma quantidade considerável de sangue. Então, consequentemente, a hemoglobina vai reduzir, né? Automaticamente, ela não vai ficar anêmica. Mas também, naquele momento, assim, que a gente coleta esse sangue, o aporte pro paciente que vai receber não é tão eficaz quanto uma hemoglobina superior a essa. Né? Então, a gente tem que avaliar a todo momento a segurança do doador, né, e a segurança do receptor. Por isso, a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa, com bastante qualidade, porque a gente quer um produto final de qualidade e seguro para o paciente. Porque o paciente já está no hospital precisando, ele já está lá debilitado, muitas vezes imunossuprimido, então eu tenho que dar um sangue de qualidade para melhorar a condição dele e não colocá-lo em risco, né? Complicar o quadro da pessoa. Isso. Então aí ele vai ser avaliado ali, passou pela triagem clínica, foi aprovado. Aí passou pelo teste de hemoglobina ali, foi aprovado. É importante falar que muita gente deixa de doar porque leva picadinha no dedo que dói. Não dói não, eu já fiz várias vezes e não dói nada, Mas eu tenho uma notícia melhor. Não, nós não furamos mais o não dedo. Mais? Então. Não fura mais o dedo do doador. Então, agora a gente usa um equipamento que ele verifica através de um feixe de luz, ele consegue verificar a hemoglobina e hematócrito. Inclusive a pressão arterial, ele mede pelo dedo, como se fosse aquele equipamento o oxímetro, né? Então, quando esse doador ele é aprovado, aí ele vai para a sala de coleta, vai realizar ali a doação de sangue. Nesse momento, quando ele entra lá, é fornecido um kit. A todo momento, ele com a identidade dele e é feito a identificação desse doador ativamente, tá? Então, assim, aí quando ele chega na sala de coleta, vai ser montado um kit para ele, com as iniciais dele, com um código de barras que é gerado para ele, especificamente dele, que vai identificar todas as bolsas de sangue e todos os tubinhos. E não se assustem, são 4 bolsas aqui, são 4 bolsas, não quer dizer que você vai doar para cada uma delas, né? Isso, como que é que funciona, né? Então, isso aqui a gente chama de uma bolsa quádrupla, tá? Porque são 4 bolsas. E essa bolsa aqui da frente, que é essa aqui, que sai aqui a agulhinha, tá? Que a gente vai puncionar o doador. A gente punciona, o sangue flui aqui e entra nessa câmarazinha aqui, ó. Então, enche aqui essa bolsinha, uma mini bolsinha, enche de sangue. Depois que encheu, eu vou clampar aqui, fecho, quebro um lacre aqui e o sangue passa a vir
para bolsa mãe, que é só essa primeira. Uhum. Então, o seu sangue vem só para essa, não se preocupe que nós não vamos encher as 4 Sim, bolsinhas. não vai ser dissecado Não no vai. processo, não. Enquanto o sangue vem vindo para cá, eu venho com os tubos de sangue para fazer a coleta. Então, são 4 tubinhos, então que eu vou conectar aqui, certo? Vou abrir a tampinha aqui, vou conectar e vou coletar o sangue daqui. São 4 tubinhos e cada um deles é para uma funcionalidade diferente. Uhum. Então, eu tenho esse primeiro tubo aqui, que é o exame que a gente faz, que é de biologia molecular, que é o NAT. Esse exame aqui, ele vai detectar o vírus no sangue do doador. Isso pode ser de qualquer doença, uma hepatite, uma covid? Nós fazemos, assim, exames de sorologia e de biologia molecular para doenças transmissíveis como sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, HTLV e HIV. Uhum. Agora, no segundo semestre, a gente vai começar a fazer para malária também. E essas doenças, elas, se a pessoa tiver essa doença, o processo de doação não pode seguir. Por exemplo, essa bolsa de sangue não pode seguir para outra pessoa, Se né? o exame der reagente, essa bolsa ela é descartada. Uhum. Porque às vezes a pessoa pode ter essa doença e não saber. Exatamente. Né? Ou muitas pessoas, infelizmente, vão doar sangue para testar o sangue, o que não deve ser feito. Sim, né? Tem meios mais adequados para fazer Com isso. certeza, porque assim, ela vai acabar colocando em risco a vida de outra pessoa. Então, quem quer fazer teste de sangue, tá no laboratório, né? Por favor. Então, assim, não vá com a intenção de testar o sangue. Então, assim, como eu estava dizendo, esse aqui é o NAT, que é a biologia molecular que vai detectar o vírus. Uhum. Esses dois aqui são tubos para coleta de sangue para sorologia. A diferença é que ele detecta o anticorpo contra o vírus, né? E esse aqui é para fazer imunohematologia, que é para fazer o teste de ABO, então para saber o tipo sanguíneo, se é A, B, AB ou O, positivo ou negativo, tá? Então são esses exames que são realizados, que é o previsto pela legislação, são exames obrigatórios, tá? Fez a coleta é realizado um cálculo que é baseado no peso e na altura do doador. Tá? Então, de acordo com o peso e a altura, vai ser um volume diferente que vai ser retirado. Entendi. É em torno de 430 até 470 ml. Não precisa se assustar, porque a gente tem mais ou menos uns 5 litros de sangue no organismo. Isso, mais ou então, menos. O que é 400 e poucos ml, né? Para 5 litros, né? Isso é reposto, como o doador ele é saudável, né? Isso ele é recomposto no organismo de forma rápida. Sim. Né? Quando terminou a doação, a bolsa de sangue ela segue para produção, que a gente diz, né? Ou para o setor de fracionamento. E os exames vão para o laboratório para serem realizados. No processamento, aí essa bolsa, ela vai ser cuidadosamente colocada em uma centrífuga e ela vai ficar um determinado período de tempo numa centrifugação. E quando termina essa centrifugação, o sangue ele vai estar separado, os componentes. É bem nítido, né, quando você vê a separação, que a parte vermelha fica embaixo e a série branca, amarela fica para cima, né? A parte amarela fica em cima. Aí, esse vai ser a bolsa delicadamente também, porque você não pode chacoalhar a bolsa, porque senão os componentes se misturam novamente, né? Vai ser colocado num extrator. Esse extrator, ele vai comprimir a bolsa. E aí, esses conectores aqui, essa bolsa, ela é ligada às demais bolsas. Então, para uma bolsa, eu vou separar só o plasma, que é o plasma rico em plaquetas, né? O plasma. E para outra bolsa e as hemácias continuam aqui. Dessa bolsa aqui, do plasma, ele vai novamente ser fracionado e eu vou obter mais 2 componentes. Uma ficando só o plasma, a outra ficando plaquetas e eu posso ainda produzir o crioprecipitado. Então, por isso que são 4 bolsas, tá? E por isso que a gente diz que um doador pode salvar até 4 vidas, porque eu tenho 4
hemocomponentes que vão ser utilizados de forma diferente de acordo com o que o paciente lá no hospital necessita. Feito isso, feita a doação, o doador segue para a copa e ele vai se reidratar. Então, vai tomar lá o seu suquinho, a sua aguinha de coco, vai fazer o lanche. Deve permanecer ali por ali uns 15 minutos, até a gente conferir mesmo e ter a certeza de que ele está bem e que não vai ter nenhuma reação adversa, para só depois, então, ele ir para casa. A gente ter certeza que ele vai em segurança. Sim, esse tempinho de descanso e o lanchinho é muito importante. Tem gente que, né, na pressa, às vezes, faz ali a doação de sangue, já quer sair, pega um carro, sai andando, mas tem muitas histórias de pessoas que não fazem esse lanchinho e que não esperam o tempo recomendado e acabam desmaiando na rua, se acidentando. Você deve presenciar isso direto lá na EMEPAR, né? Mas é muito importante, então, que você faça todo esse processo, espere um tempinho, come seu lanchinho, depois vai para casa. É o que orientamos, porque às vezes os doadores falam assim, mas eu sempre doei, nunca passei mal, mas assim, uma doação é diferente da outra, vai depender da condição daquele doador naquele dia. Às vezes ele pode não ter dormido bem, ele pode, né, não estar totalmente, perfeitamente em ordem naquele dia, pode ser, né, ou às vezes psicologicamente abalado, porque às vezes ele está com um familiar no hospital precisando desse sangue. Exatamente. Então ele está sofrendo, ele está abalado, ele está com medo porque nunca doou. Então tem sim uma influência aí psicológica nisso e acaba. Por isso que a gente tem que ter a certeza, antes de liberá-lo, de que ele está bem. Então a gente recomenda e pede que aguarde. Legal. E Renata, você falou naquele processo de triagem, né, que são feitas várias perguntas para a pessoa, né? Queria que você explicasse para as pessoas qual é a importância de ser sincero nesse processo. Tem toda uma questão, todo um processo por trás que necessita que a pessoa seja sincera naquela etapa. Então, eu queria que você frisasse para as pessoas, né, a importância de ser sincero. Tem muita gente que vai na louca doar sangue para conseguir a carteirinha de doador para pegar meia no show lá, né? Mas a gente tem que ter essa ideia de que tem todo um processo, tem várias pessoas envolvidas nesse processo que a gente precisa que a pessoa seja sincera, né? Isso. Como eu disse, né, anteriormente, a pessoa que está no hospital, ela precisa do seu sangue para sobreviver. Só que a gente precisa dar um sangue de qualidade para ele. A pessoa, quando vai lá em busca de um benefício próprio, isso não é uma doação, né? Primeiro artigo da legislação de hemoterapia diz que a doação de sangue deve ser voluntária, altruísta e sem fins lucrativos. Então, assim, ela deve ir com a intenção de ajudar, fazer o bem sem saber a quem. Essa é a intenção, né? E assim, você pode sim colocar em risco a pessoa, né? Ao invés de ajudar, prejudicar e muito. Porque existe no nosso, né, organismo aí um período, nesse processo todo de exames, tudo, o período chamado janela imunológica, que é um período que você está com o vírus, só que ele não é detectável pelos exames. A transfusão sanguínea, ela é quase 100% segura, mas não é 100% segura. Então, o ideal mesmo é que nunca ninguém precise de sangue. Sim. Mas, né, tem muitos casos que só essa terapia é possível, né, para salvar a vida da pessoa. Então, a gente tem que ter a certeza de que aquele sangue que vai é um sangue de qualidade, né? Aí, então, hoje, esse exame de biologia molecular, como eu disse, ele detecta o vírus. Então, aquela janela imunológica que muitas vezes, né, por muito tempo ficou 12 meses, hoje ela caiu para 20 dias, Nossa, 12 dias. Passo muito grande, né? Mas mesmo assim, digamos que eu tive um comportamento duvidoso, vamos dizer assim, né, semana passada, e eu vou doar sangue hoje. Vamos supor que eu contraí um vírus da hepatite B. Não vai aparecer no meu exame hoje. Por quê? Eu não tenho quantitativo suficiente, uma carga viral suficiente para o exame pegar. Entendi. Isso leva um certo tempo para o vírus ir replicando no organismo para aparecer no exame. Pode ser que, por exemplo, a pessoa ali está com hepatite, ela faz a doação, passa por essa janela,
E o sangue segue para doação. É possível que a pessoa que recebe a bolsa contraia essa doença, então. Sim, Que é mais totalmente sério o possível, negócio, né, totalmente gente? possível. Por isso que tem que ser sincero. Uhum. Não tá bem, tá com dúvida, quer resultado de exame, vai no laboratório. Não Exatamente. coloca a vida de uma pessoa que você nem conhece, né, e que tem uma família que está sofrendo por trás disso em risco. Então, a gente precisa, sim, da sinceridade das pessoas no momento da doação de sangue. Na triagem clínica, né, às vezes a pessoa pode ficar um pouco constrangida de estar abrindo a sua vida íntima para um desconhecido. Sim. Mas, antes de tudo, as pessoas têm que saber que nós somos profissionais e que a triagem clínica, ela é sigilosa e individual. E isso não sai dali, né? Então, assim, ela deve ser bem honesta. Mas, digamos que ela não conseguiu ser totalmente honesta. Ainda na triagem clínica, existe o voto de autoexclusão, que é um voto que a pessoa vai dizer ali secretamente, ou seja, nós não vamos saber quem é, porque isso vai via código de barras, o voto dela. Então, ela vai secretamente informar ali, falar, olha, falou para o triador que estava tudo bem, mas no fundo não estava. Aí vem uma pergunta, o seu sangue é seguro e pode ser transfundido em um paciente? Aí ela vai dizer ali, vai optar por sim ou não. Se ela dizer não, não é seguro, então essa bolsa, ela é descartada. Então, nós não vamos saber. A pessoa vai continuar recebendo, vai receber o certificado de doação, os exames vão ser realizados da mesma forma, mas a gente não manda o sangue para o paciente. Entendi. Tem todo um processo, então é bem importante ser bem sincero para evitar que uma série de coisas aconteçam, que o tempo das pessoas que estão ali trabalhando seja desperdiçado, né? Tem várias questões, né? E, Renata, deixa eu te perguntar, uma das principais dúvidas das pessoas é quem pode e quem não pode doar sangue. Você tinha falado ali que é preciso ter mais de 51 quilos, Isso. né? Tem mais algumas questões ali que são essenciais para a pessoa poder ou não doar sangue? Sim, de maneira geral, ela tem que estar bem de saúde. Não pode apresentar febre, tosse, resfriado, né? Sinais e sintomas de gripe, dor de garganta, por exemplo, alguns exames mais invasivos como endoscopia e colonoscopia, ela tem que ficar 6 meses sem doar, né? Tatuagem e piercing, 6 meses após o procedimento, lembrando que se for um piercing em cavidade oral ou genital, a pessoa não pode doar. Quando ela retirar o piercing, tem que ficar 12 meses sem o piercing para depois poder doar. Entendi. Tá? E algumas viagens, por exemplo, passou em zona endêmica de malária, algumas viagens para o exterior, também tem um período de tempo, vacinas contra raiva, vamos supor, se for por profilaxia, é um profissional de veterinária que tomou 30 dias. Agora, se for por mordida de cão, 12 meses. Né? Então, tem toda uma situação a ser avaliada, né? Então, tem a vacina de Covid. Ela é Covid da gripe, que a gente está nessa fase de vacinação, tem a bivalente e agora a vacina de gripe, né? Qual que é o tempo? A vacina de Covid, se for a Coronavac ou a Covaxin, são 48 horas sem doar. As demais marcas, AstraZeneca, enfim, as demais marcas, 7 dias sem doar. A influenza, 48 horas. Aproveitando esse gancho, quanto tempo depois da Covid, né? Depois que a pessoa contrai a Covid, depois da gripe, eu falo Covid e gripe porque agora a gente está no inverno e são as doenças mais comuns, né? Agora nessa estação. E quanto tempo, então, depois de contrair essas duas doenças, a pessoa pode fazer a doação do sangue? 10 dias após a cura. Cura total, não pode ter sintoma nenhum. Nenhum. Terminou o tratamento, terminou o medicamento, não tem mais sinal e sintoma nenhum. A partir daquele dia, conta 10 dias para poder doar. Né? Então, assim, isso é bem importante, porque às vezes ela ainda terminou o medicamento, mas ainda está com um pouquinho de algum sinal ali, algum sintoma, mas tem que esperar, tem que estar totalmente zerado, aí 10 dias, daí doa. Tem alguns medicamentos que impedem a doação de sangue, né? Quais são os mais comuns, assim, que você pode citar pra gente, que impede a doação da pessoa, assim? Certo, tem alguns medicamentos para pressão arterial, né, que é o propanolol, o atenolol, que são os mais comuns, eles impedem a doação. Ele tem que ficar 3 dias
sem tomar esse medicamento. Entretanto, né, é importante que a pessoa não suspenda por conta própria para ir doar sangue. Então, o médico fala, olha, o médico clínico dele que prescreveu o medicamento, que fala, olha, pode ficar aí uma semana sem tomar o medicamento para você doar. Então, alguns medicamentos para pressão contraindicam, alguns medicamentos antidepressivos, alguns contraindicam, de maneira geral, medicamentos de uso crônico, né, de uso contínuo, né, para doenças crônicas, você pode ter associação de até 3 medicamentos, dependendo, né, da patologia da pessoa. Isso. O medicamento é muito, muito vasto, né? Então, tem que ser, assim, avaliado no momento ali da triagem. Então, levar o seu medicamento, ou o nome do seu medicamento, que vai ser avaliado no momento, né? Na dúvida, leva a listinha, Isso. né? Aí, mas todo mundo pergunta, assim, a diabético pode doar sangue? Pode, se não for insulino dependente. Se usar insulina, não pode doar. Essa restrição com relação ao medicamento tem a ver porque tem alguma influência sobre o sangue? Sim, total. Então, alguns medicamentos causam, inclusive, impregnação no sangue. Então, se o lítio, por exemplo, é um. Se você doar sangue, então vai o medicamento para a pessoa que está recebendo. Então, assim, a gente não sabe para quem vai o teu sangue, né? Às vezes vai para um bebê prematuro, isso faz muita diferença, né? Para um idoso. Você tinha falado também sobre a questão de tatuagem e piercing. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal por que não pode? Porque, assim, a tatuagem e o piercing são procedimentos invasivos. Tem que dar esse período aí de tempo, porque nesse período o tempo em que pode ocorrer a maior manifestação de algum tipo de infecção nesse período, tá? Então, às vezes pode ter uma infecção leve, a pessoa não sente, não vê, pode ter, né, tido algum tipo de contaminação local ali, então aí tem que esperar esse tempo, porque se a pessoa não pode doar com uma gripe, se não pode doar tomando um antibiótico, porque está com uma infecção, é a mesma situação ali, né, para esse procedimento. Lembrando que alguns procedimentos estéticos também contraindicam. Botox, por exemplo, hoje 15 dias sem. Microagulhamento também. Também, então contraindica. Então, tudo isso tem um prazo. Se tiverem dúvidas, sim, também podem ligar no EMEPAR. Tem no nosso site, tem os critérios. Daí, se não tiver, como eu disse, são inúmeros critérios. Então, se não tiver ali, né, explícito ali, pode ligar no EMEPAR, pode questionar, que a gente dá as informações via telefone também. A gente estava falando aí, né, porque é necessário fazer essa doação, ela é extremamente importante, porque salva muitas vidas, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre a frequência que podem doar sangue, né? Eu sei que tem uma diferença entre homem e mulher, né? Isso. Por conta do tamanho do corpo, enfim, né, peso e tal. Queria que você explicasse também para as pessoas essa questão. Certo. Homens podem doar a cada 60 dias, né, um intervalo mínimo de 60 dias e no máximo 4 doações ao ano. Mulheres, intervalo mínimo de 90 dias e no máximo 3 doações ao ano. Então, a diferença é também porque a mulher tem o ciclo menstrual. Então, a mulher já perde sangue ali. Então, como a gente retira uma quantidade considerável, a gente tem que levar em conta isso para a mulher se estabilizar, porque tem muitas mulheres que têm hemorragias, né? Assim, então, é um pouco mais complicado. Então, Renata, ali na introdução do podcast, eu dei ali alguns dados que são um pouco preocupantes, né? Eu queria saber, assim, desse tempo que você está ali no EMEPAR, o que você vê que falta no país, assim, para que a doação de sangue engrene? A gente vive uma situação complicada, eu acredito que deve chegar ali a um período, temos sangue só para 2 dias, 3 dias, eu imagino o desespero que é chegarem para vocês e falar, a gente precisa de tal sangue, a gente não tem. Então, o que falta no país, assim, mais informação, trabalho mais reforçado ali do Ministério da Saúde para mostrar para as pessoas a importância mesmo, o que você, como ali que está presente no dia a dia, vê que precisa ser feito? Eu acho que é de tudo um pouco, que você falou aí, sabe? Mas principalmente a conscientização das pessoas. Porque uma pessoa, normalmente, ela só se torna uma doadora ou um doador de sangue quando algum familiar conhecido
ou ela mesma precisa. Uhum. E aí ela vai entender a dificuldade, a necessidade, né, dessa ação. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar. Em conjunto, isso falta, sim, um pouco de uma maior atenção, né, a ser dispensada com relação a campanhas de doação de sangue. Isso já vem mudando bastante. Então, hoje no Brasil, nós temos 2 datas comemorativas com relação à doação de sangue. Que agora que é em Junho Vermelho, até foi eleito o mês, né, no mês da doação de sangue, porque nós temos dia 14 de junho, o Dia Mundial da Doação de Sangue. E Dia Nacional é dia 25 de novembro. Então, que a gente também faz um trabalho bem assim, intenso, né? Intenso, educativo. Mas, assim, a gente não pode levar em conta apenas o mês, né? Ou apenas, né? É uma data comemorativa. A doação tem que ser algo de rotina na vida das pessoas, né? Então, assim, a pessoa tem que ter essa cultura de doar. Não precisa aprender pela dor, né? Uhum. Então, assim, é importante, sim, que as pessoas se sensibilizem e que sensibilize colegas, familiares que vão até, que façam um convite. Vamos, porque... vou doar sangue, vamos lá comigo? Vamos. Olha que ideia de rolê legal. Claro, né? Com certeza, Ainda depois sai de lá, faz um lanchinho. Isso. Então, assim, é importante que as pessoas se doem mais mesmo, né? Que pensem um pouco mais no próximo, porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai precisar de sangue amanhã, né? Então, é muito importante ser uma questão interna da gente, né? Mas também mostrar para os familiares, para os amigos, explicar a importância disso, né? Hoje, no Hemocentro de Curitiba, nós temos uma capacidade de atendimento de por volta de 180, 200 pessoas por dia. Na época da pandemia, eu cheguei a atender 50. Sabe? 50 pessoas por dia. Hoje, nós estamos fazendo bastante trabalho com a população, divulgando bastante, né? Então, por isso que eu agradeço até a oportunidade de estar aqui, porque isso é muito importante e tem uma influência direta mesmo no comportamento das pessoas. Quando a gente vai na TV, quando a gente vai nas mídias, vai em rádio, né? E vai falar, as pessoas se lembram. Funciona mesmo. Funciona, tem um retorno bom, né? E aquela pessoa que nunca doou vai doar e passa a ser um doador fidelizado, né? Nós temos doadores que doam ali há mais de 30 anos. E hoje, nós com esse trabalho, a gente conseguiu subir bastante o número de doadores. Nós estamos tendo cerca de 130 bolsas por dia. Mas o ideal para a gente trabalhar com tranquilidade para atender, como você disse, a gente atende 386 hospitais no Paraná e só a Curitiba e região metropolitana são 42. Então, para a gente conseguir dar conta de tudo isso, nós precisaríamos, assim, de ter pelo menos 150 bolsas por dia. O estoque que nós temos hoje no EMEPAR, ele é suficiente. Então, se hoje toda hemorroide parasse de trabalhar, eu teria estoque para no máximo 4, 5 dias, no máximo, sabe? Então, isso é bem... A gente está até, assim, numa situação mais estável em vista do que a gente já passou, né? Mas, assim, e outra coisa que eu chamo bastante atenção, que nós precisamos muito, é do sangue do tipo O negativo. Que é o sangue universal, né? Isso, é o sangue que nós mais utilizamos. Não é porque é o que tem menos, é o menos expressivo na população, mas é porque o que nós mais utilizamos. Porque quando uma pessoa sofre um acidente, né, ela precisa de um sangue, de uma transfusão de emergência, nós não temos tempo de ficar pegando o sangue, né, tirando o sangue dela, levando para o EMEPAR, fazendo os testes de compatibilidade para achar uma bolsa compatível, para depois levar, isso leva em torno de 2 horas. É muito tempo, né? O paciente não consegue. Para agora, precisa para agora. Então, o sangue O negativo é o sangue em que, né, não se tem, que se tem uma menor possibilidade de uma reação adversa. Então, é esse que é o doador universal e é esse o que mais sai. Legal. Renata, a gente está chegando ao fim, então, do podcast. Eu queria que você deixasse 3 motivos, compartilhasse com as pessoas 3 motivos para doar sangue, para reforçar mesmo a importância desse ato. Eu acho que o primeiro motivo é ficar bem consigo mesmo. É você fazer bem para alguém.
Eu acho que isso é fundamental, pelo menos para a maioria das pessoas. Você se sentir bem, você está fazendo bem, praticando bem para alguém, né? Acho que isso traduz quase tudo, né? Quase tudo. Segundo motivo, a pessoa, como eu disse, não sabe o dia de amanhã. Então, não precisamos aprender pela dor. Então, vamos lá, vamos doar. Né? Um dia pode ser um familiar, um amigo ou até a gente mesmo. Então eu acho que é fundamental. E o terceiro motivo é porque é descomplicado. Não é difícil, né? Não é difícil, é um processo rápido. É um ato que você vai fazer uma vez a cada 3 meses. 2 vezes no ano você ainda fazer isso. Você já cumpriu o seu papel. Você já ajudou quem precisa e você já está se sentindo bem, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental que as pessoas pensem um pouquinho, né, na população, né, que saiam do seu quadrado, né, que olhem para fora e que façam algo pelo bem comum. Sim, é um ato de amor doar sangue, né? Sim, de amor. É um gesto de amor ao próximo. Poderia falar muito mais outras coisas, é um procedimento seguro, né? Não tem complicação nenhuma, é totalmente estéril, tudo muito seguro, sabe? Não tem possibilidade nenhuma de contrair alguma doença, né? Muito pelo contrário, você está indo salvar alguém que está doente, né? Então é seguro, é tranquilo, é rápido, né? Nós temos todo o suporte necessário ali. Nossa missão ali é garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor. Então, as pessoas podem ir sem medo. Sim. Sem medo. Então, é rápido, tranquilo, seguro, né? E só vai fazer bem para todo mundo. Para você e para a pessoa que precisa do sangue. Eu já doei, recomendo, é muito gostoso doar sangue, o lanchinho maravilhoso e a sensação de que você está ajudando alguém realmente não tem preço. Não tem preço. Renata, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, foi muito rico, aprendi muita coisa, acredito que o pessoal que está ouvindo também aprendeu muita coisa. Muito obrigada, não só por estar aqui, mas por fazer o que você faz, de levar informação para as pessoas, e eu espero que a gente consiga reverter, né, esse quadro que infelizmente no Brasil não é muito positivo, mas fazendo o que a gente está fazendo agora e o que você está fazendo aqui, compartilhando todas as informações com a gente, eu acredito que a gente pode tocar o coração de algumas pessoas aí, certeza, né? Então, muito obrigada e até a próxima. E eu que agradeço em nome do EMEPAR, né, de toda a hemorrede do estado do Paraná, e gostaria de dizer que é muito importante para nós essa possibilidade de estar participando e falando de algo que é tão importante, né? E dizer que nós estamos lá de braços abertos, né, esperando vocês, precisamos realmente de muita ajuda e basta fazer o agendamento. É bem simples, gente. Bem seleciona simples. O dia ali, o horário, tá feito. Me coloco à disposição, né, deixei o contato aqui com vocês, tudo para qualquer dúvida, né, qualquer necessidade. Então, nós estamos lá para oferecer um atendimento bom para todo mundo. O atendimento é excelente. Sempre que eu vou doar sangue, eu vou no EMEPAR. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais.